Parte 1. Miguel Monteiro estava sentado na cozinha da casa em Vila Nova de Gaia, olhando para a mulher que acabará de regressar de uma conferência com um brilho estranho no olhar, como se tivesse descoberto o segredo da felicidade. Sofia trajava um vestido azul marinho justo, que delineava suas curvas com elegância sutil, combinado com sapatos de salto alto pretos que a faziam parecer mais alta e confiante. O cabelo, perfeitamente arrumado em ondas soltas, caía sobre os ombros, enquanto um leve perfume de jasmim e baunilha preenchia o ar. A maquilhagem estava impecável, realçando seus olhos castanhos com sombras douradas e um toque de batom vermelho escuro que dava um ar sofisticado e, ao mesmo tempo, um pouco provocante, nada demais para um ambiente familiar, apenas o suficiente para mexer com a imaginação. Ela andava pela casa com uma energia nova, cantarolando suavemente enquanto organizava as coisas. Miguel devia estar feliz por ela, mas havia uma inquietação que não o deixava em paz. Sofia parecia diferente, mais distante e ao mesmo tempo mais radiante. Quando os resultados dos exames chegaram, o brilho desapareceu num instante, e um silêncio pesado tomou conta do lar. Miguel tinha 49 anos, e era dono de uma cadeia de pastelarias e cafés espalhada pelo norte de Portugal. Começou tudo com uma pequena pastelaria na Baixa do Porto, onde fazia os melhores pastéis de nata da região, e depois trabalhou incansavelmente para expandir o negócio até ter 35 espaços entre o Porto, Braga e Guimarães. Tinha uma esposa dedicada e 4 filhos: Tiago, de 18 anos, estudante do último ano do ensino secundário; Mariana, com 16, uma rapariga encantadora que adorava teatro; André, de 13, um miúdo cheio de energia; e a pequena Beatriz, de 9 anos, que tinha acabado de entrar para o clube de natação. Miguel sabia que construir um império de pastelarias não era fácil. As semanas de 60 horas eram a norma, e perder o jantar em família tornava-se rotina. Sofia assumia cada vez mais as tarefas da casa e dos filhos, e ele achava que isso era apenas apoio. Nem reparou quando ela deixou de reclamar das suas longas horas, nem questionou a sua súbita aceitação às viagens de fim de semana para negócios. Sofia sempre esteve envolvida nas atividades escolares dos filhos, reuniões de pais, festas de angariação de fundos, encontros com professores. Era responsável por gerir tudo, o que lhe dava uma sensação de utilidade enquanto Miguel lutava para construir um futuro sólido para a família. Ele sentia-se grato por ter alguém assim ao seu lado, alguém que cuidasse da frente de batalha doméstica para que ele se pudesse concentrar na expansão. Mas havia sinais que ele preferiu ignorar. Sofia começara a vestir roupas diferentes para as reuniões na escola, blusas de seda, saias lápis e sapatos de salto fino em vez dos jeans e camisolas largas de antigamente. A maquilhagem era profissional e cuidada, ela que antes mal usava batom. O perfume novo, caro, deixava um rastro sutil quando ela passava. Quando Miguel elogiava, ela sorria e dizia que queria causar boa impressão para os outros pais. E depois surgiram as conferências noturnas e de fim de semana, seminários para pais voluntários na área da educação. Sofia dizia que eram para aprender a ser uma melhor defensora dos interesses dos filhos. Aconteciam em cidades como Braga, Guimarães e até em Lisboa, e ela regressava sempre cheia de energia, falando de novos métodos, programas inovadores. Miguel pensava que ela finalmente tinha encontrado uma paixão. O pai de Miguel, Joaquim, um homem de 74 anos, ainda muito perspicaz, tentou avisá-lo uma vez. Eles estavam a beber um copo de vinho do Porto na varanda da casa do campo, um cenário típico do norte, quando Joaquim soltou: Miguel, estás a prestar atenção ao que se passa em casa? Miguel respondeu que tudo estava bem, que Sofia estava só mais envolvida com a escola. Joaquim deu-lhe aquele olhar sério, cheio de experiência: Miguel, já vi muitos casamentos na vida. Quando uma mulher começa a mudar o jeito como se veste para onde vai sem o marido, há sempre um motivo. Miguel sorriu, convencido de que o pai era um pouco antiquado e que os casamentos modernos funcionavam de outra forma. Mulheres tinham os seus próprios interesses, e ele até se orgulhava de Sofia ter encontrado algo para chamar de seu. Mas, olhando para trás, percebeu que o pai não estava a ser paranoico. Estava a ser protetor. Eugênio Fernandes, velho amigo do pai e parceiro de pôquer, também andava estranho ultimamente, faltando aos jogos de quarta-feira e inventando desculpas. Provavelmente Joaquim já tinha percebido tudo muito antes de Miguel. Os filhos pareciam felizes. Tiago, no último ano,
já pensava na faculdade. Mariana estava cheia de amigos e apaixonada pelo teatro. André e Beatriz eram crianças normais, com batalhas diárias pelos deveres de casa e jogos de vídeo. A casa parecia normal, funcional. Mas a normalidade era uma ilusão que Miguel tinha construído em volta de si. Enquanto ele contava lucros e planeava novas lojas, o seu mundo apodrecia por dentro. E a mulher em quem mais confiava era quem segurava o fósforo. O fim de semana em que Sofia foi à Conferência Regional de Educação em Braga devia ter sido o primeiro sinal real para Miguel. Ela falava do evento há semanas, dizendo que era um workshop intensivo de 3 dias para pais ativistas, uma grande oportunidade para fazer contactos com profissionais da educação do norte do país. Na sexta de manhã, Sofia levantou-se cedo, cantarolando enquanto fazia as malas. Miguel reparou que ela parecia mais entusiasmada do que o habitual para uma viagem ligada à escola. A mala estava organizada com cuidado, cheia de roupas novas que ele nunca tinha visto. E, claro, havia lingerie cara que certamente não era para dormir sozinha no hotel. Quando comentou sobre as roupas, Sofia riu. Quero causar boa impressão, Miguel, disse, aplicando mais maquilhagem do que para a maioria dos eventos formais. Estas conferências são para construir relações profissionais. Beijou-o na bochecha e prometeu ligar quando estivesse instalada. E partiu, deixando Miguel sozinho com as crianças para o fim de semana. Nada de extraordinário. Ele já tinha passado por isso muitas vezes. Mas no domingo à noite, quando Sofia voltou, algo estava diferente. Ela praticamente flutuou pela porta da frente, com o rosto iluminado por uma satisfação que Miguel não via há anos. O cabelo estava impecável, as roupas sem um único vinco. Apesar de ter viajado o dia todo, movia-se com uma energia confiante, como se tivesse vivido algo transformador. Como foi a conferência? Perguntou ele, ajudando-a com as malas. Incrível, respondeu Sofia, com voz sonhadora. Mudou a minha vida. Aprendi tanto sobre métodos inovadores de educação. Falou de metodologias colaborativas e técnicas de defesa dos alunos, mas Miguel sentiu que havia um ensaio por trás daquele entusiasmo. As palavras eram vagas, cheias de jargões, sem a paixão genuína que ela costumava mostrar ao falar da escola dos filhos. Naquela noite, Sofia foi diferente na cama também. Mais carinhosa do que há meses, iniciando a intimidade com uma energia que o apanhou desprevenido. Deitou-se no escuro a tentar convencer-se de que a conferência a tinha simplesmente revitalizado. Mas, lá no fundo, algo não encaixava. As roupas caras, a maquilhagem profissional, o brilho satisfeito, nada disso fazia sentido para um fim de semana passado em salas de conferência a ouvir palestras sobre educação. Miguel afastou as dúvidas, dizendo a si mesmo que estava a ser paranoico. A mulher tinha encontrado algo que a energizava, e ele devia estar grato. Se ao menos tivesse confiado no instinto em vez da esperança. 3 semanas depois daquela conferência em Braga, Miguel tomou uma decisão que mudaria tudo. O pressentimento não o largava, e os avisos do pai ecoavam na sua cabeça. Ligou para um conhecido do seu sócio, um detetive particular chamado Ricardo Souza, especializado em casos domésticos. Sinto-me um idiota por estar a ligar, disse Miguel na primeira reunião, num café perto do mercado municipal. Ricardo sorriu. Confia no teu instinto, Miguel. A maioria dos homens que me chama já sabe a verdade. Só precisam de provas. Contratou Ricardo numa quinta-feira. Na terça seguinte, recebeu uma chamada que lhe gelou o sangue. A tua mulher tem encontros regulares com 2 homens, disse Ricardo pelo telefone. Um deles é um professor da escola da tua filha, o Tiago Carvalho. O outro é um senhor mais velho, Eugênio Fernandes. Miguel engoliu em seco. Eugênio? O amigo do pai, o homem que era quase um tio para os filhos, que tinha estado presente em todos os aniversários e churrascos familiares nas últimas 2 décadas. Tens a certeza do Eugênio? Perguntou, na esperança de que Ricardo tivesse cometido um erro. Identificação positiva. Imagens das câmaras do hotel mostram-nos a entrar juntos no mês passado. No mesmo fim de semana em que a tua mulher disse que estava na conferência em Braga. A traição atingiu Miguel como um comboio desgovernado. Não era só a mulher a mentir-lhe. Era um homem em quem confiava completamente. Alguém que o pai considerava o seu melhor amigo. Eugênio sentara-se à mesa de jantar, brincara com os seus filhos, olhara-lhe nos olhos enquanto escondia esta enorme mentira. Ricardo continuou. O caso com o professor parece mais recente. Reuniões para tomar café que terminam em visitas prolongadas ao apartamento dele.
A tua mulher tem sido vista lá várias vezes durante o horário escolar. Miguel sentiu-se enjoado. Tiago Carvalho era professor do ensino secundário onde Mariana estudava. O homem em quem confiavam para a educação da filha era, afinal, alguém muito mais próximo. Há quanto tempo? Perguntou Miguel, tentando controlar a voz. Pelos documentos que tenho, a relação com o professor começou há cerca de 8 meses. O senhor mais velho, esse vem de muito mais longe. Anos. Enquanto Miguel construiu o seu império, trabalhando 60 horas por semana para a família, Sofia construía relações com outros homens. As conferências, as reuniões escolares, as viagens noturnas, tudo eram histórias elaboradas para encobrir os casos. Preciso de mais provas, disse a Ricardo. Algo que aguente em tribunal. Já estou a trabalhar nisso, respondeu o detetive. Mas prepara-te, Miguel. Isto é mais complicado do que pensas. Miguel desligou o telefone e ficou sentado no seu escritório, a olhar para uma fotografia da família na secretária. Sorrisos de crianças que nada sabiam do que se preparava para destruir o mundo delas. Uma esposa cujo sorriso agora parecia uma máscara a esconder décadas de mentiras. Naquela noite, nem conseguia olhar para Sofia durante o jantar. Cada palavra, cada riso com os filhos sentia como uma punhalada nas costas. O brilho tinha desaparecido. A mulher confiante regressada da conferência era agora uma desconhecida. Parte 2. Na manhã seguinte, Miguel acordou com uma determinação que não sentia há meses. Sofia estava no quarto, vestida com uma blusa de seda branca que lhe caía com graça sobre o corpo esguio, e uma saia lápis preta que acentuava a curva dos quadris. Nos pés, umas sandálias de tiras finas que faziam o som do salto ecoar suavemente no chão de madeira. O cabelo estava preso num rabo de cavalo alto, deixando o pescoço delicado exposto, e o colar de prata que usava combinava com os brincos pequenos, quase imperceptíveis. Havia um ar de elegância contida nela, mas os olhos denunciavam uma ansiedade mal disfarçada. Miguel sentou-se à mesa da sala, com as mãos trêmulas, segurando um envelope branco. Era o resultado dos testes de ADN que ele mesmo tinha mandado fazer, uma decisão dolorosa, mas necessária. Tinha recolhido amostras discretamente, um copo de água do Tiago, um pente que apanhará fios de cabelo da Mariana, a escova de dentes do André e a caixa de sumo da Beatriz. Tudo feito com a calma de quem sabe que a verdade pode mudar uma vida. Com o envelope aberto, leu o relatório com atenção. André e Beatriz eram geneticamente seus filhos, sem dúvidas. Mas Tiago e Mariana? Não havia qualquer ligação genética entre eles e Miguel. O choque foi como um soco no estômago. Ele teve de ler o documento 3 vezes para acreditar no que via. Tiago, com os olhos verdes que tanto lembravam Eugênio Fernandes, o amigo do pai e agora uma sombra ameaçadora no meio da sua vida. Mariana, com o talento artístico e o jeito para o teatro que ele sempre pensou vir da família de Sofia, mas que agora fazia todo sentido. A linha temporal fazia sentido horrível. Tiago nascerá a 18 anos, na altura em que Eugênio começara a passar mais tempo em casa deles. Mariana havia nascido quando Sofia se envolvera profundamente nas atividades escolares e começara a criar aquelas tais relações profissionais. Miguel sentiu o ar faltar-lhe, e quando Sofia entrou na sala, ele a chamou com voz firme. Precisamos de conversar. Ela sentou-se ao seu lado, o rosto pálido e os olhos arregalados quando viu o papel sobre a mesa. Miguel, eu posso explicar, tentou dizer, mas ele levantou a mão, cortando-a. Chega de mentiras, Sofia. Eu sei tudo. Sobre Eugênio, o Tiago Carvalho, os hotéis, as falsas conferências. Silêncio caiu pesado na sala, e Sofia fechou a boca, percebendo que não havia mais espaço para manipulações. Tens ideia do que vais fazer? Perguntou ela, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Miguel levantou-se, olhando para a mulher que, por tantos anos, fora sua companheira. A pergunta é, vais contar a verdade aos nossos filhos ou vou ter de ser eu? Sofia soluçava, não com remorso genuíno, mas com o desespero de quem foi apanhada. Por favor, não destruas a nossa família, sussurrou. Família? Miguel repetiu, voz firme e fria. Destruíste a nossa família no momento em que decidiste que eu não era suficiente. Naquele instante, o brilho que a tinha acompanhado parecia ter evaporado, deixando só uma mulher derrotada e vulnerável. Pela primeira vez, Miguel sentiu que via Sofia como ela era realmente. Mais tarde, naquele mesmo dia, Miguel fez 3 chamadas que mudariam tudo. Primeiro, ligou para o seu advogado,
Ana Ribeiro, uma mulher afiada e muito competente, que já o ajudara em várias batalhas empresariais. Depois, telefonou para o pai, Joaquim, para o preparar para o que estava por vir. Por fim, chamou Eugênio Fernandes, pedindo-lhe para se encontrarem no Café Central, no centro do Porto. Ao meio-dia. O café estava quase vazio naquela hora, e quando Eugênio entrou, trajava um casaco de lã cinzento bem cortado e um cachecol vermelho enrolado no pescoço. Os seus olhos, antes amigáveis, agora tinham um brilho cansado, talvez suspeitando do que o esperava. Miguel não ofereceu aperto de mão. Sentou-se à sua frente, colocando uma fotografia sobre a mesa, uma imagem tirada por Ricardo Souza, onde Eugênio e Sofia entram juntos num hotel em Guimarães, no mesmo fim de semana em que ela dizia estar numa conferência. Explica isto, disse Miguel, voz calma, mas carregada de acusação. O rosto de Eugênio empalideceu. Olhou para a foto durante um longo momento antes de erguer os olhos, cheios de vergonha. Miguel, começou, mas foi interrompido. 17 anos. 17 anos a trair a minha confiança, a mentir-me na cara, a fazer de avô para o teu próprio filho enquanto destruías a amizade com o meu pai. Eugênio tentou falar, mas Miguel levantou a mão, calando-o. Tiago parece contigo. Os mesmos olhos, o mesmo queixo. Fui cego, mas o ADN não mente. Não devia ter acontecido, confessou Eugênio, voz baixa. Mas aconteceu, repetidas vezes. Durante anos. Miguel inclinou-se para a frente, olhos fixos nos de Eugênio. Pensaste no meu pai quando estiveste com ela? No que isso faria um homem de 74 anos que te considerava seu melhor amigo? Eugênio desviou o olhar. Joaquim não precisa de saber. Joaquim já sabe que algo está errado. Foi ele que tentou avisar-me, respondeu Miguel, levantando-se. Tens 48 horas para lhe contar ou eu conto. Deixou Eugênio sentado ali, com a foto à sua frente, sabendo que nunca mais o veria como outra coisa senão o homem que destruiu a sua família. Naquela tarde, Miguel dirigiu-se à escola onde Mariana estudava e pediu uma reunião com Tiago Carvalho, o professor de inglês da filha. Já era estranho o suficiente ter de confrontar um professor, mas falar sobre um caso assim tornava tudo ainda mais desconfortável. Quando Tiago entrou na sala da direção, o seu ar confiante desapareceu ao ver a expressão séria de Miguel. Senhor Monteiro, começou o professor, nervoso. É sobre as notas da Mariana. Isto é sobre o senhor dormir com a minha mulher, respondeu Miguel, direto e sem rodeios. Tiago corou intensamente. Deve haver um mal-entendido. Não há mal-entendidos. Tenho fotos, recibos de hotel e um teste de ADN a provar que é o pai biológico da Mariana. O jovem desabou numa cadeira, as mãos a tremer. 15 anos atrás, teve um caso com uma mulher casada, continuou Miguel. Agora está a ensinar a sua filha enquanto mente para todos. Eu não sabia, murmurou Tiago. A Sofia nunca me contou, agora sabe. Tem uma escolha, resignar-se discretamente ou enfrentar a exposição pública. Deixou-o ali, para pensar nas consequências. Na segunda-feira, a escola teria de encontrar um novo professor de inglês. Ao final do dia, Miguel reuniu os 4 filhos na sala de estar. Sofia sentou-se ao seu lado, os olhos vermelhos de tanto chorar, sabendo que estava para vir. Filhos, a mãe e eu temos algo importante para vos contar, começou ele, olhando para cada um deles. Tiago, atento aos sinais, já percebia que algo não estava bem. Vamos divorciar-nos? Perguntou, com a voz firme. Sim, respondeu Miguel. Mas há mais. Descobri que a vossa mãe teve relações com outros homens durante muitos anos. Mariana engoliu em seco. André olhava confuso, e Beatriz, ainda pequena, não compreendia totalmente, mas sentia que algo grave acontecia. Tiago, o teu pai biológico é Eugênio Fernandes. Mariana, o teu é Tiago Carvalho, o professor de inglês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiago olhou para Miguel, incrédulo. Mariana começou a chorar. O que significa isso? Perguntou André. Significa que o Tiago e a Mariana têm pais biológicos diferentes de mim e da vossa mãe, explicou Miguel, com calma. Mas vocês são todos os meus filhos. Eu criei-vos, amo-vos, e isso nunca vai mudar. Tiago levantou-se abruptamente. Eugênio, o amigo do teu pai. Sim, é ele, disse, com raiva. E o professor Carvalho, a minha pai. Sofia mentiu-nos a vida toda. Tiago, por favor, implorou Sofia. Não, respondeu ele. Fizemos viver uma mentira.
Eugênio veio para nossa casa como avô, sabendo que era o meu pai biológico. Isso é doentio. Mariana soluçava. O professor sabia que era meu pai quando dava aulas, quando houve as reuniões de pais, chorava. Não sei se ele sabia, respondeu Miguel com sinceridade. Mas a tua mãe sabia. A sala encheu-se de gritos, lágrimas e acusações. André e Beatriz agarravam-se a Miguel, assustados com a confusão entre os irmãos. Tiago saiu a bater à porta. Mariana correu para o quarto. Miguel olhou para Sofia, que chorava como nunca antes. Isto é o que a traição parece, disse-lhe, suavemente. Não só a mim, mas aos nossos filhos. Nunca mais vão confiar em ti da mesma forma. Como vamos consertar isto? Perguntou ela, quase sussurrando. Não vamos, respondeu ele. Quebraste algo que não tem conserto. Agora temos de viver com as consequências. Naquela noite, Miguel encontrou Tiago sentado na varanda, olhando para o vazio. Sentou-se ao seu lado sem dizer nada. Ainda sou teu filho? Perguntou o jovem. Finalmente, és, e sempre serás, respondeu Miguel, firme. O ADN não muda isso. 17 anos a ser teu pai. Eugênio deu o material genético, mas eu criei-te. Sou o teu pai. Tiago assentiu, com lágrimas nos olhos. O que vai acontecer agora? Agora vamos tentar seguir em frente, juntos, disse Miguel. Vai ser difícil, mas temos de tentar. Parte 3. Os dias seguintes foram uma tempestade de emoções na casa dos Monteiro. Sofia parecia uma sombra do que fora, vestindo camisas largas e calças de algodão, tentando esconder o corpo que antes exibia com elegância e confiança. Seus sapatos, agora simples sapatilhas, arrastavam-se pelo chão com um som abafado, como se a energia tivesse sido drenada. O cabelo solto cobria parte do rosto, e o perfume caro desaparecera, talvez um reflexo do seu mundo que desmoronava. Miguel, por sua vez, sentia o peso do mundo nos ombros. Entre reuniões com advogados, cuidar dos filhos e gerir os negócios, mal tinha tempo para respirar. O escritório, situado numa antiga casa restaurada perto do centro histórico do Porto, estava preenchido com pilhas de papéis e fotografias, testemunhas silenciosas da traição. O advogado, Ana Ribeiro, era uma mulher de presença forte, sempre impecavelmente vestida com fatos escuros e sapatos de salto médio, uma combinação que transmitia autoridade sem perder a feminilidade. Com um sorriso que misturava ironia e determinação, dizia Miguel que tinha um caso sólido, como se estivesse a ler a sinopse de um filme policial. Sofia vai tentar atirar-te areia para os olhos, mas estamos preparados para tudo. E, acredite, com a fraude de paternidade, ela está encurralada. Numa tarde particularmente tensa, Miguel recebeu uma chamada inesperada. Era Joaquim, o pai, que soava mais cansado do que nunca. Miguel, tenho de te contar como foi a minha conversa com Eugênio, começou ele, num tom grave. Estou a ouvir, respondeu Miguel, já preparado para ouvir mais uma faceta da traição. Fui até casa dele, cara a cara. Disse-lhe tudo o que sentia, a dor, a traição, a decepção. Eugênio tentou desculpar-se, disse que nunca quis magoar ninguém. Mas eu não quis ouvir. Disse-lhe que para mim, ele estava morto. Que a amizade de 50 anos tinha acabado naquela tarde. Miguel apertou o telefone, sentindo a mistura de tristeza e raiva que ainda o consumia. Pai, fizeste bem. Ele merece enfrentar a verdade. Naquele fim de semana, os filhos começaram a frequentar sessões de terapia. Tiago mostrou-se fechado, com uma expressão que misturava desafio e dor. Mariana chorava muito, enquanto André e Beatriz tentavam entender, apesar da pouca idade. Miguel sabia que a estrada para a cura seria longa, mas estava determinado a caminhar ao lado deles. Uma noite, enquanto preparava a mesa para o jantar, Miguel ouviu a campainha. Abriu a porta para encontrar Tiago, de jaqueta de couro preta e desrasgados, a expressão dura de sempre suavizada por uma vulnerabilidade inesperada. Pai, preciso falar contigo, disse o filho, entrando sem esperar convite. Sentaram-se na sala, a luz suave da lâmpada criando sombras que dançavam nas paredes. Eu sei que nada vai ser igual, começou Tiago, mas quero que saibas que és o meu pai, o único que conheço. O resto, é só sangue. Miguel sorriu, sentindo o aperto no peito aliviar um pouco. Isso significa muito, filho.
Vamos reconstruir, juntos. Mas a paz era temporária. No dia seguinte, Miguel recebeu uma mensagem no telemóvel. Era uma foto antiga, de Sofia e alguém que ele não reconhecia imediatamente. Uma legenda curta: nem tudo está resolvido. Miguel sentiu um calafrio. Quem seria aquele homem? Havia mais segredos escondidos nas sombras daquela traição. Na escola, Mariana evitava olhar para os colegas e professores, temendo que o escândalo se espalhasse. Quando Miguel foi buscá-la, encontrou-a vestida num casaco vermelho vibrante e botas pretas, um contraste com a timidez que mostrava. Pai, sinto que todos sabem, confessou, com voz trêmula. Ainda não, mas vamos lidar com isso, prometo, respondeu ele, abraçando-a com força. Naquela noite, Miguel voltou ao escritório, tentando focar-se nos papéis da empresa. Mas a mente não parava de rodar em torno da mensagem misteriosa. Pegou no telefone e ligou para Ricardo Souza. Ricardo, precisamos conversar. Parece que há algo que não sabemos. Eu também tenho dúvidas, respondeu o detetive. Sofia pode estar a esconder mais do que pensávamos. Enquanto fechava o telefone, Miguel sabia que esta história estava longe de terminar. E, no horizonte, uma nova ameaça pairava, um segredo enterrado que poderia abalar tudo que ele ainda tinha para salvar. Parte 4. Naquela manhã cinzenta em Braga, Miguel vestiu seu habitual fato escuro, ajustado ao corpo com precisão, e uma camisa branca impecavelmente passada. Os sapatos de couro reluziam, refletindo a luz suave que entrava pela janela do seu escritório. O relógio marcava pouco mais das 9, mas ele já estava alerta, preparando-se para o dia que prometia ser decisivo. Sofia apareceu, pela primeira vez em semanas, com um vestido vermelho escarlate justo que acentuava sua silhueta elegante, deixando entrever as pernas longas até aos joelhos. Os sapatos de salto alto pretos davam-lhe uma postura imponente, e um colar de pérolas discretas brilhava no pescoço. O cabelo, solto e ondulado, parecia mais cuidado do que o habitual, e a maquilhagem, embora discreta, realçava o brilho natural dos seus olhos castanhos. Havia um ar de desafio naquela presença, como se ela estivesse pronta para uma última batalha. Miguel sentiu uma mistura de raiva e tristeza ao vê-la assim, tão diferente da mulher que conhecera há anos. Ela sentou-se no sofá da sala, cruzando as pernas com um movimento calculado, enquanto olhava para ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Miguel, precisamos conversar, começou Sofia, com voz firme. Ele assentiu, mantendo o olhar fixo. Já sabes tudo. As mentiras, os segredos, a traição. Mas há algo que ainda não me disseste. Sofia hesitou por um momento, depois puxou do bolso uma pequena caixa preta e colocou-a na mesa. Isto é para ti. Um presente. Para lembrar que, apesar de tudo, ainda há coisas que não sabes. Miguel abriu a caixa e encontrou dentro um pendente antigo, com uma pedra azul brilhante. Um colar que nunca tinha visto antes. De quem é isto? Perguntou, desconfiado. É uma lembrança de alguém especial, respondeu Sofia, olhando para o chão. Antes que ele pudesse perguntar mais, o telemóvel tocou. Era Ricardo Souza. Miguel atendeu rapidamente. Miguel, encontramos algo, disse o detetive, com voz urgente. Sofia tem um contato frequente com um homem em Lisboa. Alguém que não apareceu nas nossas investigações anteriores. Miguel sentiu o coração acelerar. Quem é? Perguntou. Ainda não sabemos. Mas ele aparece em mensagens, chamadas, encontros em hotéis. Vamos precisar de agir rápido. Desligou o telefone e olhou para Sofia, que agora parecia nervosa, mordendo o lábio inferior. Quem é esse homem, Sofia? Exigiu Miguel. Ela desviou o olhar. Não é nada, Miguel. Só um conhecido. Mas Miguel sabia que não podia acreditar mais em nada do que ela dizia. Naquela noite, enquanto os filhos dormiam, Miguel sentou-se ao computador e começou a investigar. Passou horas a vasculhar redes sociais, mensagens antigas e contactos telefônicos. Finalmente, encontrou uma pista, um perfil discreto no Instagram com o nome Rafael Silva, com fotos de Lisboa e algumas mensagens privadas para Sofia. O nome não lhe dizia nada, mas o que o deixou arrepiado foi uma foto onde Sofia e Rafael apareciam juntos numa esplanada, sorrindo como se fossem amantes secretos. Na manhã seguinte, Miguel marcou uma reunião com Ana Ribeiro. Temos um novo adversário, disse ele, entregando-lhe as provas.
Este Rafael Silva parece ser a ponta do iceberg. Ana analisou os documentos com atenção. Se conseguirmos ligar este homem às viagens e aos encontros de Sofia, o caso fica ainda mais forte. Mas também pode complicar as negociações do divórcio. Miguel sabia que estava a entrar numa batalha ainda mais perigosa, onde a verdade e a mentira se entrelaçavam numa teia cada vez mais difícil de desfazer. No meio de tudo, os filhos continuavam a lutar com as suas próprias dores. Mariana, que antes se escondia, apareceu no teatro da escola com um vestido preto justo, salto alto e um colar de prata que lhe davam um ar de mulher madura. Quando Miguel a viu, sentiu um misto de orgulho e preocupação. Pai, quero que saibas que, apesar de tudo, não vou deixar que isto me destrua, disse ela, olhando nos olhos. Miguel sorriu, apertando a mão da filha. Vamos ultrapassar isto juntos, minha guerreira. Mas enquanto a família tentava juntar os pedaços, uma sombra crescia no horizonte. O segredo que Sofia guardava, o homem misterioso chamado Rafael Silva, prometia revelar verdades que poderiam abalar tudo que Miguel pensava conhecer. E, no silêncio da noite, Miguel sentiu que a verdadeira luta estava apenas a começar. Querem saber quem é Rafael Silva e qual o segredo que Sofia tanto esconde? Preparem-se para a próxima parte, onde as máscaras cairão e as verdades virão à tona de forma explosiva. Parte 5. O sol mal despontava sobre as colinas de Guimarães quando Miguel acordou com uma sensação estranha. O céu nublado refletia o peso que sentia no peito, e na cozinha, o aroma do café fresco misturava-se com o silêncio pesado daquela casa que já não parecia a mesma. Sofia entrou, vestindo uma blusa preta de seda que deixava os ombros à mostra, combinada com uma saia lápis vermelha que realçava as suas pernas longas e torneadas. Nos pés, saltos altos pretos que faziam ecoar no chão, cada passo um desafio silencioso. O cabelo estava solto, com ondas naturais, e a maquilhagem simples realçava o brilho dos seus olhos castanhos, agora mais frios, mais calculistas. Miguel olhou para ela e sentiu que a mulher que conhecera há anos tinha desaparecido por completo. O peso da traição e das mentiras carregava-se em cada gesto dela. Miguel, temos de falar, disse Sofia, a voz firme mas carregada de nervosismo. Ele acenou, sem dizer uma palavra. Sofia respirou fundo e começou a contar a verdade sobre Rafael Silva, o homem misterioso que Miguel descobrira nas suas investigações. Rafael era alguém do passado dela, um antigo amor que reaparecera com intenções obscuras. Um homem ligado a negócios duvidosos e que a tinha chantageado para manter o silêncio sobre a sua dupla vida. Miguel sentiu o mundo a girar. Não bastava o que já tinha descoberto, agora Sofia enfrentava um perigo que podia destruir tudo de vez. Naquele momento, o telemóvel tocou. Miguel atendeu e ouviu a voz de Ricardo Souza com urgência. Miguel, temos imagens. Rafael Silva está a tentar entrar na tua pastelaria em Matozinhos. Parece que quer falar contigo cara a cara. Miguel olhou para Sofia, que agora parecia mais vulnerável do que nunca. Temos de acabar com isto, disse ele, com determinação. Horas depois, na pequena pastelaria de Matozinhos, enquanto o cheiro a pastel de nata fresco preenchia o ar, Miguel esperava pelo encontro. Quando Rafael Silva entrou, trajando um casaco escuro e um sorriso cínico, Miguel sentiu a tensão no ar. Miguel Monteiro, finalmente nos encontramos, disse Rafael, com um tom provocador. Já chega de jogos, respondeu Miguel, firme. Quero saber o que queres e por que escolheste a minha família para o teu jogo sujo. Rafael riu, um som baixo e ameaçador. Sofia devia ter me contado tudo. Agora, ou cooperas, ou perdes tudo. Miguel não recuou. Sabia que a batalha estava longe de terminar, mas estava pronto para enfrentar o que fosse necessário para proteger os seus filhos e reconstruir a sua vida. Naquela noite, sentado no seu escritório, Miguel olhou para a fotografia da família que resistia ao tempo. Apesar de tudo, sentiu uma força nova a crescer dentro de si, a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, a verdade e a coragem podem abrir caminho. Mas no fundo, uma pergunta permanecia, sombria e inquietante. Será que Sofia e Rafael guardavam ainda mais segredos? E quem mais estaria envolvido nesta teia de mentiras? A resposta estava longe, muito longe de chegar. E assim termina esta história cheia de traições, segredos e reviravoltas. Mas a verdade nunca é simples, e as sombras do passado ainda podem trazer surpresas inesperadas. Fiquem atentos, pois o próximo capítulo pode revelar mistérios que ninguém imaginava.